Olá, pessoas iluminadas, aqui quem fala é Yasmin e hoje eu vim aqui dar uma dica super incrível pra você que está com tempo extra nessa quarentena e sempre quis falar inglês, sempre quis aprender inglês. Então hoje eu vou passar pra vocês 5 séries pra você praticar o seu inglês. Porque afinal de contas a quarentena é esse tempo que a gente sempre falou que não tinha e agora temos porque estamos trancafiados em casa, né? Eu separei 5 sitcoms, que pra quem não sabe são séries de comédia, porque né, o mundo já tá uma tragédia, então pelo menos vamos rir um pouco na hora que a gente assistir essas séries. E com elas você vai poder ter um pouco mais de contato com o inglês, porque o principal pra gente aprender uma língua é a gente estar em contato com ela. Você tá morando no Brasil, você fala português o dia inteiro, desde que você nasceu. Então como que você pode ter um contato mais simples com outra língua? Séries, né? Porque assim você fica feliz, você aprende, é tudo maravilhoso, você se distrai um pouco dos problemas do dia a dia. E no final eu vou dar uma dica bônus pra você, então fica aí pra você não perder essa dica. A primeira série que eu vou indicar pra vocês não poderia ser outra, a não ser Friends, que é um clássico dos anos 90, que o sucesso perdura até hoje. Então se você nunca assistiu Friends na sua vida, você tá vivendo errado. Então assim, esse é o momento, entendeu? É uma série sobre 6 amigos que vivem em Manhattan, em Nova York. E é basicamente uma série sobre amizade, sobre relacionamentos, mas principalmente sobre como é importante você ter um amigo do seu lado nos momentos difíceis. É um inglês um pouco mais simples, eles falam devagar porque são piadas, então você vai conseguir acompanhar. Se você estiver iniciando no seu inglês, vai ser legal porque você vai conseguir ir pegando algumas coisas aos poucos. Tudo é questão de você ter o contato com a língua mesmo. E assim também, ouvindo a pronúncia, você vai conseguir melhorar a sua pronúncia também, se você for prestando atenção. Tem um bônus nessa série que pra mim o mais legal é ver os looks dos anos 90, porque se passa bem meados dos anos 90 e a moda dos anos 90 é uma das minhas favoritas, então é sempre super legal assistir por conta disso também. Segunda série que eu vou indicar pra vocês, que tem uma rixazinha ali com a primeira, que é How I Met Your Mother, que mora tanto no meu coração quanto Friends, gente, dá pra gostar das duas coisas assim. Ao invés de 6 amigos, conta a história de 5 amigos que moram também em Manhattan, em Nova York, mas é uma história um pouco diferente a forma como ela é contada, porque ela é contada pelo ponto de vista de um narrador que já viveu tudo aquilo. Ele tá contando para os filhos dele como ele conheceu a mãe. Então é uma história que é contada de forma não tão linear, não é que nem Friends, né? É uma história contada que vai um pouco pra trás, e depois vai um pouco pra frente e tudo vai se encaixando, e isso é super divertido. E é uma série muito legal porque a gente se identifica com várias coisas que os personagens falam, assim. É um pouco mais focada realmente nessa questão de relacionamentos amorosos. E a forma como aborda isso é muito divertido, né? E às vezes até bem caricato, mas não deixa de ser verdade em alguns pontos. E isso é bem legal também de observar na série. Série número 3, que foi a minha série oficial da quarentena, The Office. Gente, eu demorei tanto tempo pra assistir essa série, eu queria ter assistido ela antes, porque ela é tão divertida. O mais legal dela é que ela é como se fosse um documentário. É a vida de algumas pessoas que trabalham no escritório, que teriam uma vida entediante, só que mostra o dia a dia deles de uma forma muito divertida, muito engraçada, e sempre eles falando com a câmera diretamente, né? Então isso é bem bacana também. Quando você começa a assistir, você demora um pouco, às vezes, eu pelo menos demorei um pouco pra pegar o feeling da série. Mas depois você vai querer assistir o tempo inteiro, porque é muito engraçado. E tem um dos finais mais fofinhos que eu já vi de séries, assim. É aquele final que aquece o seu coração, entendeu? Quarta série, That 70 Shows, que é muito divertida. É uma série que se passa nos anos 70. São 5 adolescentes, então aborda bastante a música da época. É muito legal de ver também o psicodelismo que está super presente, as roupas que eles usavam, a mentalidade da época, que é chamado espírito do tempo, né? O inglês também é um inglês mais simples, você vai conseguir acompanhar. Também foi a série que o Ashton Kutcher e a Mila Kunis se conheceram, só uma curiosidade mesmo. Eles conheceram lá e depois eles casaram e foram felizes para sempre na vida real, tá? E por último, mas não menos importante, The Big Bang Theory. É uma série sobre 4 amigos, eles são cientistas e eles são totalmente fissurados por cultura nerd. Foi a primeira série que abordou esse grupo, vamos dizer assim. É muito interessante ver como a série brinca com esses estereótipos, né? Você vê ao longo das temporadas a evolução dos personagens, porque eles têm um crescimento muito grande, né?
E isso fica muito nítido. Até mesmo porque foi uma série com 12 temporadas. É tudo muito gradativo, tudo acontece de uma forma muito natural na série. Essa já é uma série que eu diria que, se você tem um inglês intermediário, é um pouco mais interessante, porque talvez se você tem um inglês inicial, você não vai entender tanto, porque eles falam muito de ciência e tem alguns termos assim um pouco mais difíceis se você não estiver tão acostumado com o inglês. E a dica bônus é, se você puder, se você sentir um pouco mais de confiança quando você estiver assistindo, coloque as legendas em inglês. Você vai treinar não só o seu listening, mas você vai ver também a forma como as palavras são escritas e você vai conseguir associar a escrita à palavra pronunciada. Então isso também é bem interessante. Se você estiver começando, talvez seja um pouco mais difícil, pode ser que seja frustrante. Mas de qualquer forma, não tenha pressa, entendeu? Porque, né, já que estamos em quarentena mesmo, vamos com calma. É normal no começo você ter um pouquinho mais de dificuldade, então se você quiser, coloca a legenda em português e conforme você for se habituando com as pessoas falando, você vai e muda para a legenda em inglês. E o legal também de você acompanhar uma série para você aprender inglês é que você se habitua com a forma como os personagens falam o inglês. Então se torna uma coisa familiar para você. Então você vai conseguir entender a pronúncia deles de uma forma mais clara com o decorrer do tempo, né? Porque são várias temporadas, vários episódios. Quem tá começando, se você acostuma com uma pessoa, né, no caso os personagens falando inglês o tempo todo, você vai identificando melhor algumas coisas. E aí depois você tem mais facilidade para entender diferentes pessoas falando a língua. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês já assistiram alguma dessas séries e se vocês tiverem alguma outra série que vocês amam e que você acha que também é legal para aprender inglês, me conta. Muito obrigada por assistir e até mais!